Boa tarde, pessoal. Então, sei que vocês estavam com saudade das minhas aulas, tá? As 3 aulas eu passei para vocês, já passei vídeo das aulinhas prontinhas que eu achei bem mais interessante, tá? Então eu vou fazer um resuminho rápido sobre as 3 leis de Newton que a gente passou para vocês, certo? E fazer um exercíciozinho para a gente poder entender como que funciona as leis, ok? Tá? Então, resumidamente, o que a gente viu nas 3 semanas foram as 3 leis de Newton, tá? Então, basicamente, vou tirar essa coisa daqui. Então, basicamente, Newton ele viu que a natureza ela funcionava obedecendo certas regras, tá? Que ele chamou dos princípios da natureza, e depois que foi em homenagem ao Newton foi dito como as leis de Newton. Na verdade, a natureza ela obedece esses princípios. A primeira delas é a lei da inércia. Diz que todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ela. Okay? Como que a gente sabe se isso funciona? Por exemplo, se eu tenho um objeto parado, por exemplo, uma cadeira, alguma coisa ali, se ninguém tocar nela, ela não vai se mexer. E funciona assim. Certo? Só que ela tem do manter o movimento também. Esse exemplozinho aqui do nosso carrinho aqui, o que acontece? O nosso amiguinho aqui ele esqueceu de pôr o cinto. Certo? Então, quando o carro está em movimento, o que acontece? O movimento está ele e está o carro. Certo? Só que quando o carro bate contra um muro, a tendência do carro o que é? É parar. Só que, como o piloto está com a mesma velocidade do carro, e quem bateu no muro foi o carro e não o piloto, o que acontece? O piloto tende a permanecer com seu movimento até que bata em alguma coisa e faça ele parar, ou seja, até ele se esborrachar numa parede, ou no caso que ele bate no chão. Ok? Então essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, que a força resultante, ou a resultante das forças aplicadas a um ponto material, é igual ao produto da massa pela aceleração. Certo? Ou seja, quanto mais força eu aplicar, mais o objeto vai se mover, que é o nosso desenho daqui. Então você tem uma pessoa, uma forcinha pequena, 2 pessoas, uma força maior, uma aceleração maior, 3, uma força maior ainda. Ok? Tranquilo, né? E a terceira lei de Newton, ela é o princípio da ação e reação. Ela diz que a cada ação corresponde uma reação com mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. No caso aqui do nosso exemplo do Bart Simpson, tá? O que acontece? Esse é o princípio, por exemplo, funcionamento de um jato de ar, de um foguete, de uma arma de fogo, tá? Então aqui o que acontece aqui? Se a cada ação do Bart aqui, o que é? Ele está jogando o extintor para frente. Então essa é a ação. A reação o que é? Mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Ou seja, a força que ele está fazendo, que o ar está fazendo, empurrando para frente, o ar vai empurrar o extintor para trás, com a mesma velocidade. Certo? Então ação e reação. Tá? Para a aula de hoje eu vou fazer um exercíciozinho. A gente vai aplicar basicamente a segunda lei de Newton. Ok? Então, eu vou fazer de novo. Deu errado. Parou. Então, para exemplificar, tá? Então nós vamos fazer um exercíciozinho sobre a aplicação da segunda lei de Newton. Na realidade, sobre um bloquinho. Então, eu tenho um bloquinho aqui de 2 kg, está em repouso, apoiado sobre uma superfície plana, certo? E tem uma força F1 de 10 newtons, que é essa daqui, pulando para cá, e uma força de 4 newtons para cá. Eu quero saber qual a aceleração adquirida pelo objeto. Ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? A primeira coisa que eu tenho que analisar é olhar o problema, tá? O que eu vejo aqui? Eu tenho uma força puxando para cá e uma outra força puxando para cá, um F1 e um F2. Okay?
apesar da seta aqui ter ficado maior que essa, tá? Mas na realidade o F1 é maior que o F2 aqui, ok? Então o que a gente tem que olhar aqui primeiro? Em primeiro lugar, eu vou ter que ver para onde que esse bloquinho vai se movimentar depois que eu aplicar essas duas forças. Então eu vou olhar o que? Eu tenho uma força de 10 e uma força com 4. Então se tem uma pessoa puxando com 10 para a direita, para a esquerda, e uma força de 4 puxando para a esquerda, para a direita, quer dizer, significa que o meu objeto ele vai se movimentar para lá. Então eu vou indicar isso aqui. Então quer dizer que o meu movimento ele é para cá. Isso aqui a gente coloca esse maisinho aqui porque, como eu tenho duas forças aqui, eu sei que as forças que estiver indicando para o lado do mais, elas são forças positivas, ajudam. E essa daqui são forças negativas, ok? Para um bloquinho só, parece que não tem sentido, mas vocês vão ver que quando a gente tiver mais blocos, esse maisinho aqui ele ajuda bastante, ok? Vamos lá. Então, a gente tem pela segunda lei de Newton que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? O que é essa força resultante? A resultante eu tenho duas forças aqui, F1 e F2. Como elas estão na horizontal, a gente lembra lá dos vetores, são dois vetores com a mesma direção, porém em sentido contrário. Então é um menos o outro. Se é um menos o outro, eu sei que o movimento ele é da direita para a esquerda, significa que o F1 é positivo e o F2 é negativo. Então vai ficar assim, F1 menos F2 igual massa vezes aceleração. Ok? Daqui para frente agora a gente só vai colocar valores. O F1 é 10, o F2 4, a massa do objeto é 2 kg e eu quero achar a aceleração. Seja 10 menos 4, 6 igual a 2A. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 6 dividido por 2, achei a aceleração que é 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, bem tranquilinho, tá? O que a gente tem que olhar aqui é ver que forças que eu tenho, se elas são... por isso que a gente viu vetores, se eles estão na mesma direção. Tem, no exercício eu coloquei um que está a 90 graus, pode estar dois puxando no mesmo lado, eles diminuem aqui, soma, certo? As que estiver ajudando para o lado do movimento soma, as que estiver para o outro lado diminui, certo? Então a gente acha primeiro a resultante e massa vezes aceleração. Tá? Eu deixei 3 exercícios lá no Google Sala de Aula, bem tranquilinho, tá? Para a gente não se perder, ok? Então, por hoje a aula é essa, bem tranquilinha, bem facinha. Deixei 3 exercícios lá para vocês já resolverem. Vai contar com uma avaliação, certo? E também como presença da semana, ok? Então, tenham uma boa tarde. Se inscrevam no canal quem não é inscrito ainda, tá? Deem um like se gostaram, ok? E comentem lá se vocês preferem que eu faça a aula ou que eu já pegue a coisa pronta da internet, tá? Beleza? Então, tenham uma boa tarde e tchau!